Bom, vamos continuar? A segunda solenidade, né, de que o Senhor disse, né, a Moisés, para que ele falasse aos filhos de Israel, está lá em Levítico 23, de 6 a 8, é a festa a solenidade dos pães ázimos. Essa festa, ela começa no dia seguinte à solenidade de Pêssah e dura 7 dias, do dia 15 ao dia 21 de Nissan, mesmo mês. Era uma continuação da Páscoa. Lá nesse texto de Lucas 21:1, a gente consegue identificar isso de forma mais clara. No tempo de Jesus, eles era tratado como uma única solenidade, algo junto, né? A festa dos pães ázimos com a Páscoa. O significado dela, né, está intimamente ligada à Pêssah. Essa festa enfatiza a experiência da libertação e a necessidade de ver uma vida sem a levedura da maldade e da corrupção. Observâncias, né? Consumo de matzá, que é o pão ázimo, durante todos os 7 dias, né? Apenas pão ázimo podia ser consumido. O pão ázimo, gente, eu devia ter colocado aqui, mas depois eu esqueci de colocar a foto, vocês me perdoem. Todo mundo pensa num pão ázimo como se fosse um pão sírio, redondinho. Tem nada a ver com isso, né? O pão ázimo, ele é quadrangular, ele parece um biscoito creme cracker, né? Ele é fino e cheio de furinho, né? Não tem nada a ver com pão sírio, né? Questão de trabalho, né? No primeiro e no 7º dia, assim como na festa da Páscoa, não se podia realizar trabalho servil, né? E as ofertas eram apresentadas ao Senhor diariamente durante essa semana. Isso é o que está sendo narrado, tá? Fiz aqui de forma abreviada, porque senão vai ficar muito cansativo da gente ler. Mas o que é o mais importante aqui, do ponto de vista do simbolismo profético que a gente precisa colocar? Aqui está se referindo ao sepultamento de Jesus. E aqui tem alguns textos que a gente vai ler, mas eu fiz questão de colocar esse exemplo aqui, que é a sacola da unidade, que a gente fala um pouquinho desse pão ázimo, que é o seguinte: o judeu, ele tem um hábito de tratar essa festa, e isso acontece dentro das famílias, que essa sacola da unidade é como se fosse uma sacola de pano, um recipiente, e tem 3 compartimentos, né? Para o judeu significa os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Para nós cristãos, qual que é o simbolismo profético dessa sacola da unidade? Pai, Filho e Espírito Santo. O judeu faz isso sem entender, hein? Olha para você ver. Isso é algo interessantíssimo. Então, essa sacola da unidade, ele faz isso. E aí, o que acontece? Ele chega pro filho, né, e fala assim: olha, escolhe algo que você gostaria de ter. Aí, por exemplo, o menino chega e fala assim: eu quero uma bicicleta. Aí eu falo assim: olha, eu não posso te dar a bicicleta agora, tem como eu comprar. Mas eu vou te dar uma moeda, você fica com essa moeda, e essa é a garantia de que depois eu vou comprar a bicicleta para você. Isso que o judeu faz. E aí, o que acontece? Vocês estão analisando no exemplo, no que eu estou falando, eu acredito que vocês já estão conseguindo raciocinar. E aí, esse exemplo aqui, dessa sacola da unidade que o judeu faz, o pão ázimo que fica no meio, ele é retirado da sacola, enrolado num pano de linho, e ele é todo quebrado, ele é todo triturado. E ele é escondido da vista de todos da família. E aí depois, no terceiro, a gente vai falar na próxima solenidade, mas depois esse pão, ele é descoberto, né? E ele é exatamente o pão ázimo do meio, que representa Jesus. E aí, quando a gente vai nesses textos aqui, esse texto de Isaías 53 especificamente, é o texto que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, e quando a mãe, né, a mulher, né, está fazendo ali o pão, ele está no fogo, antes para ele ficar pronto, ele ficar com essas marquinhas, ela vem com uma ferramenta pontiaguda, né, de cozinha, e ela que faz esses furinhos nele. O pão não fica com o furinho do nada. Ele não tem fermento, ele está lá assando, mas ela faz os furinhos. Da mesma forma que Cristo foi traspassado
pelas nossas iniquidades. Então, o judeu, ele celebra essa sacola da unidade sem entender, na verdade, qual que é o simbolismo profético. Mas a gente consegue identificar, né, que está falando especificamente aqui sobre o sepultamento de Jesus. Tem uma coisa interessante também com relação ao vaso. O pão sem fermento, ele pode ser quebrado. O pão com fermento, ele é mais elástico. Sim. Ele não tem como ele ser quebrado. Ele pode ser amassado, pode ser despedaçado, alguma coisa assim, mas para quebrar... Quebrado, não. Né? Por isso que você falou do biscoito, é interessante, porque você pensa bem no biscoito, ele ser quebrado. Sim. Né? Sem fermento. Bom, e aí a gente passa para a terceira solenidade, né, do período de primavera, que é o Yom Habicurim, que é o dia a solenidade das primícias, está lá em Levítico 23, de 9 a 14. Celebrado no dia seguinte ao Shabat, dentro da semana de Pêssah, tradicionalmente no dia 16 de Nissan, né, dia depois do sábado. Então esse dia que normalmente é o domingo, né, que esse é um termo que está lá no texto. Que significado, né? Marcava o início da colheita da cevada, a apresentação das primícias ao sacerdote, reconhecia a soberania de Deus sobre a terra e a provisão dos primeiros frutos. Espiritualmente, né? Pode não, né? Eu coloquei pode, mas é interpretado como uma antecipação da ressurreição, sendo Cristo as primícias dos que dormem. É o texto lá de 1 Coríntios 15, 20 a 22. Ele é o primogênito dos mortos, né? Mateus aqui, e esses textos aqui vão falar sobre isso. O que é importante a gente entender aqui, antes de falar um pouquinho ali mais sobre esses... São só detalhes, né? Mas o simbolismo profético aqui, falando especificamente sobre a ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dos mortos. Esses dois textos são muito importantes para a gente entender que, quando Cristo sendo o primogênito dos mortos, né, ocorre a ressurreição, a gente sabe que outros feixes, né, que estavam junto dele, né, alguns santos também ressuscitaram. Isso do ponto de vista escatológico, a gente não tem uma certeza quem seriam essas pessoas, né? A gente tenta, às vezes, colocá-los, né, dentro daí, salvo engano, eles acham que algumas pessoas, como o Dr. Lucas, né, que foi vamos falar assim, o precursor, né, desse centro dos profetas, ele entende que seria o remanescente de Judá, né, da tribo de Judá. Mas a gente não tem assim, uma certeza absoluta de quem seriam esses santos, né, que ressuscitaram junto com Jesus, né, naquele momento. Mas o que a gente sabe é que houveram, né, pessoas que ressuscitaram e testemunhas que puderam comprovar isso. Então, a festa das primícias, né, a solenidade das primícias, especificamente, como simbolismo profético para a igreja, é a ressurreição de Jesus. Aqui as outras coisas, só falando especificamente sobre o feixe, como que era colhido, como que era ofertado, isso em relação ao sacerdote, mas eu acho que isso aí são detalhes que depois vocês podem ir lá no texto e verificar. A festa da colheita, né, ou Shavuot, festa das semanas ou Pentecostes, ela talvez para a gente seja de extrema importância, não que as outras não sejam, mas ela marca, na verdade, né, o início da igreja, né, como simbolismo profético. Então, Shavuot acontecia 50 dias após o dia em que o Homer era apresentado, né, esse feixe lá do Homer, contando 7 semanas completas, celebrada no 6º dia do mês de Sivan. Significado histórico, né, era uma festa da colheita do trigo. Shavuot também passou a comemorar a outorga da Torá no Monte Sinai 50 dias após o êxodo. Durante as 7 semanas entre Pêssah e Shavuot, uma contagem diária de Homer é realizada. E aqui é importante, olha, a apresentação de 2 pães fermentados. Se na solenidade do pão asmo o pão era sem fermento, na solenidade de Pentecostes eram apresentados ao sacerdote 2 pães, mas com fermento.
Diferentemente de Pessa, em Shavuot, 2 pães feitos com fermento eram apresentados como oferta movida, simbolizando a colheita plena e a bênção de Deus sobre ela. Qual que é o significado profético simbolizado aqui por esses 2 pães fermentados? O início da igreja, que era composto por judeus e por gentios. É fermentado por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós temos como pecado. Se não fosse pela salvação em Jesus, né, nós não seríamos limpos, né, nós não seríamos salvos. Então a ideia de fermento aqui é exatamente porque são 2, é porque o início da igreja, que é marcado por essa solenidade, era o início da igreja, formada por judeus e os gentios que foram convertidos. Início da igreja, derramamento do Espírito Santo. Importante destacar aqui nessa solenidade, como o Lauro já disse, a gente precisa distinguir promessas que foram feitas para Israel, promessas que foram feitas para a igreja. A igreja começa a partir daqui, dessa solenidade. Então, por isso que a gente fala, qual que é o contexto profético para a igreja? A igreja está inserida nisso. E essa festa aqui, né, a festa das semanas, ou Pentecostes, essa solenidade, é o momento atual que nós vivemos. Nós vivemos nesse período da graça, né? Nesse período onde o Espírito Santo foi derramado, e agora, esse Espírito que habita em nós, né, que nos garante a salvação em Jesus, ele que nos direciona, ele que nos move e nos mostra o caminho que a igreja deve seguir até o dia do arrebatamento. Então, é importante a gente entender que essa é a solenidade que foi cumprida, né, dentro da promessa, né, que Jesus havia feito, né, que não nos deixariam órfãos, né, mandarei o Consolador, né. Então, a gente precisa entender que esse é o momento atual de que a igreja está, que nós estamos, né. Esse é o presente, né, essa solenidade santa é o nosso presente. Se alguém quiser perguntar, tá, gente, ou fazer alguma interrupção, pode fazer. Eu estou passando um pouquinho para depois a gente só debater e conversar. Tinha comentado a moeda também, que sim, era exatamente aí. Essa era a garantia que Jesus tinha prometido. Exatamente o simbolismo dessa sacola da unidade, disso que o pai faz, né, com o filho, né, de dar essa garantia, é exatamente essa promessa que Jesus tinha feito. Você citou em Jeremias 31, 32, aí é que entra a igreja ser enxertada na videira. Sim. Cristo, né? Por isso que a gente recebe antecipadamente as bênçãos da nova aliança. A nova aliança é para ajudar Israel, só que a igreja, através da festa de Pentecostes, ela é enxertada na videira. O indivíduo nascido de novo, ele é selado pelo Espírito Santo. Essa é a garantia. É esse indivíduo que vai subir no arrebatamento. É o indivíduo que tem o selo do Espírito Santo. Então, ou seja, é a garantia. Ou seja, ele foi marcado. Ele tem algo que é do Senhor. Ele é propriedade do Senhor a partir daí. Então, a igreja ela tem um benefício muito grande. E nós vivemos isso aí, até que o número dessa igreja se complete. Porque ela é desde antes da fundação do mundo, né? Então, ou seja, Deus sabe exatamente. A surpresa é para nós, né? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, por esse motivo, essa festa é importantíssima. Se não tivesse ela, nós não seríamos enxertados na videira e não seríamos participantes das bênçãos. Igual eu cito o texto de Efésios ali, né? Em Efésios, todas as bênçãos da igreja já estão determinadas. Então é algo assim extraordinário. E sem esforço nenhum. Isso é tudo graça de Deus, né? Vamos ler esse texto de Efésios.
enquanto você está procurando, ele pode falar um negócio? Pode, vontade. Um outro detalhe importante, gente, ali na festa de Pentecostes, é saber o momento da igreja na Terra, com esse corpo de carbono aqui. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles não faziam parte da igreja, nem João Batista. Apesar de Jesus ter falado que nascia de mulher, ninguém foi maior do que João. Então, a igreja, ela vem a partir do sacrifício do Cordeiro. Antes não tinha igreja, era mistério. Paulo explica isso. Então, ou seja, Eu acho que é eu coloquei muito errado. importante a gente entender quando, por exemplo, Pedro, Isso que eu falei. ele andou no Desde mar, antes da depois fundação do afundou, mundo. Qual que é? Pedro ainda não era selado com o Espírito Santo. Então, era um Pedro diferente. Aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles não tinham o Espírito Santo como ser igual a igreja tem hoje. Depois de Pentecostes, os discípulos foram o quê? Eles receberam o Espírito Santo, eles foram selados. Aí eram indivíduos diferentes. Então, você vê, antigamente, João Batista é o último dos profetas do Velho Testamento. Até mais do que um profeta simplesmente, mas ele foi o último. Depois veio o Mashiach, aí o Mashiach chega, que é Jesus, e morre na cruz. Então a lei vai até ali, até o momento que apresenta Jesus à humanidade. Então a partir daí vem esse momento que é essencial para nós. Por isso, através do derramamento do Espírito Santo, é que a igreja não vai ficar aqui no período tribulacional. Porque no período tribulacional vai ter um enchimento igual era na época dos profetas. Era de fora para dentro. Agora, no período da igreja, não. Você tem o próprio Espírito Santo no seu coração para te encher das coisas de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Os profetas do Velho Testamento não tinham isso. Esse é um benefício exclusivo da igreja. O problema é que a gente acha que tudo é nosso, né, gente? Esse é que é o problema. Nós estamos aí há 2000 anos, então a gente acha que tudo é igreja, que é só a igreja que existe. E não é, a igreja é uma parte. Olha o que o Gustavo falou. Jesus era o sacerdote, ele é a oferta pelo pecado, mas ele é o sumo sacerdote. Ele moveu o feixe das primícias. Quem é essa turma que ressuscitou com Cristo? Então, e aqui cabe uma lembrança importante. Ressurreição é um novo corpo. Lázaro, quando Jesus ressuscitou e não ressurreição, Lázaro voltou a viver no mesmo corpo que ele tinha. Isso é ressuscitação. O indivíduo foi dado como morto e voltou a viver no corpo que ele tinha. Ressurreição já é um novo corpo. Ao ser humano é destinado uma só morte e depois dela o juízo. Então, Lázaro, que foi curado ali pelo Senhor, foi restabelecida a vida dele, ele está no mesmo corpo. Então é uma ressuscitação. Ressurreição já é novo corpo. Então, só Jesus, ele é o primeiro. Então, a partir de Cristo é que tem ressurreição. Antes de Jesus ter a ressurreição, não tinha. Então, isso é um dado muito importante para nós, como divisor de água. Eu pedi Cristianar a Bíblia aqui, porque na verdade aquela citação de Efésios está errada, gente. É Efésios 1, 9 e 10. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso que o Lauro falou é importante da gente identificar o seguinte, sobre essa solenidade que é o momento atual que a igreja se encontra. Quando a gente fala na igreja gloriosa, e a gente vai ter um módulo específico sobre ela, a gente está falando da igreja que vai ser arrebatada. A gente não está falando da cristandade, que é uma definição que a gente chama como aqueles que estão na igreja, mas não significam que nasceram de novo, não significa que foram selados pelo Espírito Santo, que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. São coisas diferentes. Então, quando a gente fala nessa fase atual da igreja,
quanto mais eu me santifico, quanto mais eu estou me preparando para essa próxima solenidade, né, que a gente vai ver ali, que é o arrebatamento, eu sou a igreja que faço parte, né, que vai subir, da igreja gloriosa. Então, a igreja ela precisa entender, do ponto de vista profético, o que Pentecostes representa, né? É extremamente importante, obviamente, mas a igreja precisa entender que, sem santidade, ninguém verá a Deus, né? Outros textos, o povo padece pela falta de conhecimento. Então, assim, a igreja que cada vez mais, ela tem caminhado, e a gente tem visto isso ao longo da história, e principalmente nos dias atuais, as igrejas que vão para a esquerda ou para a direita, mas não continuam, como diz, no caminho reto, diante do Senhor, essa igreja, como diz ela, os membros, né, que fazem parte dessa igreja, correm um sério risco de serem membros dessa cristandade, e não da igreja gloriosa. E aí, a gente pode citar inúmeras situações aí que a gente tem visto nos dias de hoje. Igrejas, acho que teologia da prosperidade até já ficou batido, porque já tem muitos anos. Aí veio teologia do coach, hipergraça, e um monte de outras situações e teologias e ideologias que a gente tem visto dentro da igreja. A última agora é The King, The Power of the Best, né? É essa aí, né? Do menino lá, né? Do Miguel. Então, assim, essas aberrações, né? Vamos falar assim, que entram dentro da igreja e que as pessoas, infelizmente, seguem, né? E acreditam e depositam, como diz, a fé e o coração e a esperança nesse tipo de ideologia que não tem nada a ver com a palavra de Deus, infelizmente são parte dessa igreja que infelizmente não sobe. É uma igreja que vai ficar. Então daí a importância da gente entender esse momento profético, né, que a igreja se encontra. E aí nós falamos das 4 primeiras e agora falta a gente falar das últimas 3. Falamos das festas da primavera, agora chegam as festas do outono. As 4 primeiras solenidades foram solenidades que foram cumpridas por Jesus, todas elas. Jesus cumpriu Pêssah, cumpriu Pães Asmos, cumpriu Primícias e cumpriu Pentecostes, porque foi uma promessa que ele fez que o Espírito Santo seria derramado. Então, Jesus cumpriu as 4 primeiras. Agora, dentro do nosso contexto de vida, né, de Cronos, faltam essas 3 últimas, essas festas do outono. A primeira delas, que é a festa de solenidade de trombetas, e ali também eu coloquei Rosh Hashanah, que também significa o início do Ano Novo Judaico, está lá em Levítico 23, 25, e ela é celebrada no primeiro dia do 7º mês, Tishrei. Normalmente isso aqui dá setembro, às vezes outubro, mas normalmente, dentro do nosso calendário, cai normalmente nesse período. Marca o ano civil, né, e religioso judaico, né? Por isso que a gente fala aqui sobre o Ano Novo Judaico. É um dia de lembrança, né? Um tempo de julgamento divino e despertar espiritual. Tem descanso solene, né? Nenhum trabalho servil é permitido, e aqui é algo que talvez seja o mais importante, né? O toque do shofar. O shofar, para quem não conhece, né, é aquele chifre de carneiro, né, que eles tocam, né, lá. E aí você tem vários toques diferentes, né? Você tem o tequia, shevarim, teruá. E eles têm vários significados, né? Despertando aqui um chamado de despertar, um clamor a Deus e uma lembrança de coração divino. Isso aqui é no sentido do contexto judaico, tá, gente? Mas quando a gente passa para o simbolismo profético, que é o nosso objetivo, nós estamos falando agora de uma solenidade que é a próxima a acontecer, que vamos colocar aí, está às portas de acontecer, nós estamos falando do arrebatamento da igreja, dessa igreja triunfante, dessa igreja gloriosa. E aí, eu vou pedir alguém para abrir nesses textos aqui, de 1 Coríntios 15, 51, 52, e outro de 2 Tessalonicenses 4, 16 e 17, só para eu descansar um pouquinho a voz e alguém ler.
Mas é importantíssimo esses textos, são textos extremamente importantes. Pode, claro. Enquanto o pessoal acha, olha como que é importante as datas destas festas, gente. Você não tem Páscoa no final do ano. Você não tem Pentecostes antes da Páscoa. Então, olha a sequência. Páscoa, pães asmos, primícias, estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Aí o Espírito Santo foi o quê? Derramado. Olha a data de trombetas ali. No mês, no 7º mês, que coincide nós com setembro e outubro. Gente, cuidado com o que eu vou falar. É essa aí que é a data do arrebatamento. Todo mundo confunde, com base no texto de Mateus 24, que fala que ninguém sabe o dia nem a hora, mas aquilo não é para arrebatamento, aquilo é segunda vinda de Cristo. Jesus está cumprindo as festas judaicas. A retirada de Pentecostes marca, a retirada do Espírito Santo, finalizando Pentecostes, marca o início de trombetas. Por isso que não vai ter como definir quando vai ser, mas por isso que todo mundo que tenta adivinhar a volta do Senhor Jesus, coloca entre setembro e outubro, porque ele está no mínimo estudando isso aí. Só que você não sabe quando vai ser. Aquele texto de Mateus 24, se você vê aonde está a fala, que Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, é com relação à segunda vinda, que é a pergunta dos discípulos. Quais são os sinais da sua vinda? Antes da igreja não se tem ideia de arrebatamento, só de segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é prometido para a igreja, gente. E ele finaliza o Pentecostes. Daí os toques do shofar, daí vocês vão ver ali o de Tessalonicenses. Então, hora e meia eu vejo irmãos falando na igreja. Hoje Jesus pode voltar, hoje pode ter o arrebatamento. Isso está errado, gente. Não vai ter arrebatamento hoje. Certeza absoluta eu posso te falar isso. Por que não vai ter? Porque Jesus está dizendo aonde, a época que vai ter. Agora, segunda vinda de Cristo, nós não sabemos quando. Aí é outro ponto que depois nós vamos comentar. Mas isso eu queria deixar claro. Essa aí é que é a época do arrebatamento. Não tem como, igual o Gustavo já falou, cada época de ano é um dia diferente. Mas essa é a época, gente. Páscoa é na Páscoa, pães asmos é em pães asmos, primícia nas primícias, Pentecostes é em Pentecostes. Quando que você vai ter arrebatamento? É ali, ó, no 7º mês. É de setembro para outubro. Não existe outra data. Entenda, analisa isso, ora, porque pede a Deus a direção, você vai ver. Então o pessoal confunde arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. É aí que está o problema do negócio. Quem achou, pode ler, por favor, aí, este de Coríntios, depois Tessalonicenses, por favor. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso. Outro texto de Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esses textos são maravilhosos, né? Quando a gente para refletir sobre cada um deles. Mas pegando, né, o gancho aqui naquilo que o Lauro falou, eu só quero fazer questão de comentar com vocês isso aqui, ó. Quando a gente fala sobre o toque do shofar, lá em Israel, nessa solenidade específica, eles têm vários tipos de toque. Mas nesse de trombeta especificamente, eles vão fazer esses 3 toques aqui e esse último toque. Qual que é a diferença desses 3 para esse último aqui? A diferença é o seguinte, cada um desses tem uma sonorização e uma forma de soprar o shofar. Mas esse aqui especificamente,
para aqueles que, os sacerdotes, né, que vão fazer soprar, né, e fazer esse toque, que eles chamam de tequia, hagadolá, que eles chamam de toque supremo, é o toque que ele, assim, não existe uma sequência. É aquilo que o sacerdote vai fazer com a maior força que ele tiver, o maior fôlego que ele tiver, até ele não aguentar mais. Até se eu estou parando, porque senão eu vou desmaiar. Ele faz com o máximo de sopro de ar que ele tem no pulmão. Por isso que é chamado de toque supremo. Isso em Israel. Mas esse toque supremo, trazendo do ponto de vista desses textos que a gente leu, é o toque do shofar, principalmente nesse texto que a Cristiane leu, né? Em algumas traduções, por exemplo, como na Bíblia judaica e na King James, fala, né, o toque do shofar, nem fala, né, especificamente como no toque da trombeta, fala o toque do shofar. Então, esse aqui, Hagadolá, é o toque supremo, é o toque do arrebatamento. Né? É o toque, como diz, que só as ovelhas do Senhor, só a igreja triunfante vão ouvir e vão encontrar com o Senhor nos ares. Então, a gente precisa entender, ó, Jesus, da mesma forma, quando ele é assunto aos céus, lá em Atos, o que ele fala? O que o anjo fala com os discípulos? Da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai descer. Ou seja, Jesus primeiro ele sobe até as nuvens, eles conseguiam ver, e depois que Jesus passa das nuvens, eles não conseguiam ver mais. Então, da mesma forma que Jesus subiu, ele volta. Então, nesse momento aqui do arrebatamento, Jesus, ele desce até as nuvens. E por isso que o texto de 2 Coríntios fala que ele encontrará conosco, né? Quer dizer, e se eu for arrebatado? Pode ser que eu morra antes, não sei. Mas se eu morrer antes também, eu vou subir primeiro que quem estiver aqui, porque o texto fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Os corpos serão transformados e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então, esse toque supremo do shofar é um simbolismo profético sobre o toque do shofar do arrebatamento. É isso que quer dizer. Não se confunde com trombetas do Apocalipse, isso é muito importante. Aquelas 7 trombetas do Apocalipse não tem nada a ver com o toque do shofar, o toque da trombeta para o arrebatamento. Coisas completamente diferentes. E dentro disso que o Lauro falou, assim, a respeito da questão que você tinha falado aí antes, desculpe, fugiu aqui da... O arrebatamento, a época. A questão da época, eu também tenho essa visão, essa interpretação, assim, nós não podemos cravar o dia, obviamente, porque o dia ele se move dentro do calendário judaico. Né? Dentro de setembro mesmo ele pode dar, às vezes pode chegar até no início de outubro, mas então a gente não pode falar. Mas a época, a estação, você lembra quando a gente foi falar lá no início, uma das expressões era os tempos determinados por Adonai, as estações determinadas por Adonai. Então, essa estação, esse momento aqui do arrebatamento, a gente pode falar que vai ser nesse período. Isso a gente pode afirmar. Eu não posso falar o dia, mas eu posso afirmar que vai ser. Então, abre seu olho. Quando chegar perto de setembro, esteja em dia com o Senhor. Entendeu? Porque aí realmente pode ser qualquer momento. Estou brincando. Mas, então, assim, isso aqui é algo que a gente pode falar do ponto, assim, com respaldo bíblico, né? Não uma invenção da nossa cabeça. Isso aqui é importante a gente fazer essa distinção. Você ia falar da questão das virgens aí? Porque você falou isso no módulo passado, que teve até uma pergunta sobre isso, né? A questão essa questão de Mateus... Deixa eu só falar sobre Mateus 24. Essa questão de Mateus 24, que muita gente associa como seria o arrebatamento, o Lauro deixou isso muito claro. No primeiro módulo, e falando aqui agora, Mateus 24 não tinha igreja. Então não tem como falar aquilo ser sobre o arrebatamento. O Espírito Santo não tinha sido derramado, né? A igreja ainda não tinha sido instituída na terra, da forma como o Senhor prometeu. Então é impossível que aquele texto de Mateus 24 se refira ao arrebatamento. Aquilo está se referindo à segunda volta de Cristo. E quando a gente fala de arrebatamento, aqui especificamente,
existe a distinção. Isso é o dia de Cristo, que Paulo fala. Arrebatamento é dia de Cristo, é dia de alegria, é dia de que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. O dia do Senhor, né, que aí é diferente, que esse nem o Filho sabe, o próprio Jesus fala, quem sabe é só o Senhor, só Deus mesmo, aí é a segunda volta dele. São coisas diferentes. Então isso é importante a gente entender, né? Mateus 24 não vai deixar uma num campo e o outro vai desaparecer. Isso não tem nada a ver com arrebatamento, entendeu? Fica parecendo que eu e o Fabinho estamos aqui, aí nós estamos no campo, aí um sobe, o outro não sobe, porque tem que cumprir. Não, nós dois vamos subir. Se a gente estiver aqui para subir, nós vamos subir. Então aqui não tem nada a ver com arrebatamento, né? Mateus 24. E esse texto que o Lauro falou sobre a questão das virgens, da parábola das 10 virgens, a parábola das 10 virgens também não tem nada a ver com arrebatamento. Nós já conversamos sobre isso aqui. Primeiro, se você for pegar dentro das traduções que a gente utilizou para fazer esse estudo, principalmente na Bíblia judaica, é muito claro o título, né? A intitulação do texto é a parábola das 10 damas de honra. Essa tradução parábola das 10 virgens, ela veio depois para a gente por causa do grego e outras questões. Mas a tradução correta é a parábola das 10 damas de honra. Ou seja, as 10 virgens, né, seja independente das nécias ou das prudentes, né, que ali tiveram o azeite, que guardaram, como diz a palavra, e a unção ali do Senhor, né, naquilo que o azeite representa, a palavra do Senhor, mas aquilo também está se referindo à segunda vinda. Não diz respeito à igreja, né? Jesus, ele tem uma esposa, né? O noivo tem uma esposa, ele não tem várias esposas. Então não tem lógica, até por isso, né? Então as damas de honra ali são, na verdade, como diz, o remanescente judeu que vai permanecer ali. Como diz, as prudentes, os que vão passar pela tribulação e vão entrar no milênio, e as nécias as que vão perecer. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas... É só aí, você vê, no Shofar de Tessalonicenses, somente as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz. Quem não é de Cristo não vai ouvir nada. Agora lá não, o noivo está com os 2 pés em terra e as nécias ainda questionam ele. Então aquilo ali aponta para o julgamento das nações. Aquilo ali é para cumprir Daniel, capítulo 12, que fala, né? A grande tribulação é 1260 dias, mas bem-aventurado é quem vai até 1335. Ou seja, aquilo é julgamento das nações para a entrada no milênio. Então, porque eu já vi, às vezes, pessoas que pegam a parábola do semeador, faz uma equação matemática com a parábola das 10 virgens e calcula quem vai aceitar Jesus ao longo da história. É uma coisa completamente fora de base bíblica, né? Então, ou seja, arrebatamento está aí, gente, a data dele está aí, o ano, só o Senhor é que sabe. Agora, a época é essa aí. Agora, aquele texto de Mateus, como o Gustavo falou, ele não se aplica ao arrebatamento, ele se aplica à segunda vinda de Cristo. É fundamental separar as duas coisas, senão vira uma confusão. E é isso que a gente às vezes vê na igreja. O pessoal pega a parábola das 10 virgens, aplica como se ela fosse para o arrebatamento. Onde que as nécias terão acesso a Jesus no arrebatamento? Mas nunca. Só vai chegar na presença do Senhor nas nuvens quem foi dele, quem tinha o Espírito Santo, que a hora que o Espírito Santo for apresentar, olha, esse aqui é o celeiro. Não vai chegar nessa lá em cima. E na parábola das 10 virgens, o noivo está com os 2 pés no chão, presente, né? Terra firme. Onde que vai ter arrebatamento em terra firme também? Então são essas interpretações equivocadas que às vezes gera o conhecimento tumultuado do ponto de vista escatológico. Era isso que é importantíssimo, esse ponto aí. Gustavo, desculpa, deixa eu só voltar ali naquele. Gente, trombetas é outro ponto. 1h30 o pessoal fala que o período de trombetas vai durar só 7 anos, porque o arrebatamento
está aqui, aí 7 anos depois, Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras. Não tem nenhum texto na Bíblia que me garante afirmar isso. Trombetas é o período. Arrebatamento encerra Pentecoste e inicia trombetas. Mas se trombetas vai durar só 7 anos, para coincidir com a última semana de Daniel, isso ninguém sabe. Pode durar mais. Os discípulos achavam que Jesus ia vir no primeiro século, e nós já estamos aí com 2000 anos de Pentecostes. Então não tem essa garantia de que arrebatamento ocorreu, 7 anos depois Jesus está pisando o Monte das Oliveiras. Se trombetas durar só 7 anos, tudo bem, mas não tem esse texto. O texto de Daniel, que fala que a última semana de Daniel começa quando Israel assina um tratado com o anticristo, aí sim são 7 anos. Os últimos 7 anos de trombetas coincidem com a última semana de Daniel, e isso está correto. Agora, se trombetas vai durar só 7 anos... A gente não tem como afirmar. Tomara que seja, né? Porque vai ser um período muito duro aqui, viu? É isso. Bom, a próxima solenidade de Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, a gente entende, né, que uma vez que nós falamos que trombetas é a solenidade do arrebatamento, então a igreja ela não está mais presente fisicamente, né, a igreja triunfante, ela não está mais presente aqui na terra. Então, na verdade, quem vai estar aqui, né, do ponto de vista profético, seria, né, aqueles que vão passar pela grande tribulação. E esse dia da expiação é celebrado, né, pelo judeu no 10º dia do 7º mês, né, o mesmo mês ali de Tishrei, 10 dias depois de Rosh Hashanah, de trombetas, do início do ano novo. O dia mais sagrado do ano judaico, esse é um dia extremamente importante para o judeu, é um dia de muitas lamentações, muitos cânticos ali naquele muro, né, das lamentações, que é dedicado à expiação dos pecados e reconciliação com Deus. É um dia de jejum completo, oração intensa e introspecção profunda. Uma das lamentações, né, que o judeu tem ali, principalmente, é a questão de não ter mais o templo, né, dele não poder fazer o sacrifício, né, e é como se ele tivesse assim separado de Deus, ainda que ele cumpra todas as solenidades, que ele participe, ele festeje todas as festas, né, não só as solenidades, mas as outras, né, que eles têm, mas é como se tivesse um hiato ainda nesse relacionamento que eles têm com o Senhor. Falta algo, né? E aí esse dia aqui, o dia da expiação, é um dia de lamentação nesse sentido. Mas é um dia dedicado, como diz, para expiar pecado, né, para perdão mesmo, literalmente. Abstenção total de comida por cerca de 24 horas, cessação de atividades, nenhum trabalho é permitido, outras privações, incluindo banho, unção com óleos e relações conjugais. Sinagogas ficam lotadas por orações e confissões coletivas, leitura do livro de Jonas e o relato do serviço do sumo sacerdote no templo e templos antigos. Aqui tem alguns textos, né, que vão falar sobre esse período tribulacional para a segunda vinda de Cristo, mas o que é o mais importante, que o Lauro já até tinha antecipado? Jesus, quando ele volta, né, pisa o Monte das Oliveiras ali com os 2 pés, você tem, como diz, Israel vai estar, a gente acredita, né, Israel vai estar sitiado, vai estar cercado, Jesus vem, destrói os inimigos, né, tem entrada triunfal, né, pela porta dourada, né, ele vai entrar, acredito que a igreja, os santos que estarão com ele vão entrar junto nesse momento, e aí entra o período de expiação, que é a purificação do templo, né, que vai acontecer, que lá fala em Daniel. Então, essa purificação ela tem que acontecer, porque nesse período aí, aqui, gente, a gente está fazendo sintetizando algo que é desse tamanho, entendeu? Porque é igual a gente nem sabe, como diz, em termos de tempo, como que isso vai acontecer. Mas a questão do anticristo, né, da profanação do templo, né, a gente sabe que uma das festas, aí eu vou chamar de festas, tá? Não de solenidades, que é o Hanukkah, que acontece mais para o final. A gente comemora Natal, mas eles comemoram, né, o Hanukkah. Teve um imperador romano, acho que é Antíoco,
salvo engano, ele profanou o templo. Ele colocou um porco no Santo dos Santos, né, derramou, aspergiu sangue, o caldo do porco, alguma coisa assim específica, sacrificou o porco lá. Então, assim, foi uma abominação, né, que esse imperador fez. Então, assim, não estou falando que o anticristo fará algo semelhante, mas provavelmente, como diz as blasfêmias, tudo aquilo que vai ser feito ali naquele momento em relação ao nome do Senhor, existe essa necessidade de purificação, né, de expiação nesse período que Jesus vai estar ali de purificação do templo. E aí nós vamos estar com Cristo aí já para a entrada e o início do milênio, né, onde Satanás vai estar preso por 1000 anos, e aí é um período que Jesus vai reinar, literalmente aqui na Terra, né, vai reinar durante esse período, vai governar as nações, né. Eu acho muito bonito quando a gente pensa que é um dia de arrependimento, e quando a gente lê Zacarias, acho que é Zacarias 12, e fala ali dessa comoção que vai acontecer, eles chorando, pranteando amargamente. Eu imagino essa cena, eles chorando ali quando o Senhor Jesus pisa o Monte das Oliveiras. E eles veem ali, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu creio que então eles vão ter seus olhos abertos e vão se arrepender ali, chorar amargamente, e vão reconhecer que o Messias que eles esperavam não é o Senhor Jesus. Sim. Então, ali esse simbolismo assim desse arrependimento, né? E ao mesmo tempo o reconhecimento do Messias esperado. Né, vamos dizer, eles vão chorar como se chora a morte de um primogênito, né? E a gente sabe que isso em Israel é muito relevante, né? Haja visto os últimos acontecimentos desde outubro, né, do ano passado, com o massacre lá, né, e reféns ainda que não foram libertados e tudo, e a comoção que isso gerou, né, do país. Acho que muitos conseguiram ver isso pela televisão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aqui? Bom, correndo aqui, porque se a gente for para as perguntas e debater, a última solenidade. Essa solenidade aqui é uma solenidade importantíssima também, que é Sukkot, né, que é a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Está lá em Levítico 23, 33, 34. Ela começa no 15º dia do 7º mês e dura 7 dias. Comemora a habitação dos israelitas em cabanas durante os 40 anos no deserto após o êxodo. Também é uma festa da colheita, um tempo de alegria e gratidão pelas bênçãos da terra. Nesse período, né, a gente estava até comentando ali no intervalo, que hoje seria, aqui no Brasil, como que a gente conseguiria, né, vamos falar assim, comemorar nessa solenidade, né, porque os judeus eles constroem cabanas temporárias com paredes e telhado feito de materiais naturais, permitindo que as estrelas sejam visíveis. Durante os 7 dias eles fazem refeições e para alguns até dormem na Sukkot, né, nas tendas, né. O 7º dia do Sukkot tem uma importância especial, com procissões adicionais ao redor da sinagoga e orações fervorosas pela chuva e pelas bênçãos para o ano vindouro. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque essas orações aqui para a chuva e pelas bênçãos, por como ela está ligada também a questões ligadas à colheita, mas isso aqui é importante para a gente, porque falar do ponto de vista profético, alusão aqui a Zacarias 14, 17 e 18, por quê? Porque a festa dos tabernáculos a solenidade dos tabernáculos, perdão, é a única solenidade que nós vamos continuar cumprindo e celebrando junto do Senhor. Na presença física dele aqui na terra. Então, essa festa, e lá em Zacarias, o que ela fala? Que aquele que não subir e não celebrar a solenidade de tabernáculos, não vem chuva sobre a nação. Então, isso aqui é interessante fazer essa conexão, porque eles oram por chuva. E existe como diz, uma penalidade, vamos dizer assim, né, condicionante. Né? A nação que não subir para comemorar a solenidade de tabernáculos, ela não vem chuva sobre as nações. Né?
é uma solenidade que ainda vai ser celebrada no reino messiânico, né? Algo que eu já antecipei. O verbo tabernacular significa habitar. Então, é a presença física do Senhor, né, no nosso meio. Quando os israelitas tiveram, que Deus determinou, né, a criação do tabernáculo, qual que era a intenção do Senhor? Olha, vocês estão em tendas, vocês estão morando em tendas, vagando aqui durante esse período no deserto. Então, vocês vão fazer um tabernáculo, né, vai ter várias regras, né, tanto para a construção como para a forma de como fazer o sacrifício, né, e tinha o Santo dos Santos. E ali, onde estava a arca, né, da aliança, que representava e simbolizava a presença de Deus, Deus se manifestava no meio do povo. Então, a ideia é a mesma, né? Nesse período aqui, só que é a presença física do Senhor aqui na terra, né? A Nova Jerusalém que desce do céu, né? Então, novos céus e nova terra serão feitos, a Nova Jerusalém desce, provavelmente essa terra não vai estar mais com esse formato, né, geológico que a gente conhece, mas a Nova Jerusalém que desce do céu, ela tem um formato de cubo, né, se a gente for pegar as medidas dela, né, e aqui são os textos que falam especificamente sobre isso. Então, o simbolismo profético, né, dessa solenidade é a presença de Deus fisicamente aqui na terra e a Nova Jerusalém que desce do céu. É óbvio que aqui, dentro desse contexto anterior aqui, né, a festa a solenidade dos tabernáculos, vai ter ainda, né, nós falamos que Satanás foi preso, né, durante 1000 anos, ele vai ser solto, vai seduzir as nações, e ainda vem, como diz a última batalha, né, e aí, como diz, ele é destruído, né, e lançado, como diz, no lago de fogo e enxofre. E aí a festa das solenidades dos tabernáculos, ela efetivamente se concretiza do ponto de vista do simbolismo profético. Mas é algo, né, é uma solenidade que vai ser celebrada, né, perpetuamente, né, porque é a presença de Deus no meio, como diz, de cada um de nós, né, daqueles que foram da igreja, né, que agora como diz, faz parte como diz, de povo, língua, nação e todos os santos que já estão, né, na presença dele. Bom, com relação às solenidades, acho que era isso que era necessário falar, e aí vamos deixar aqui uns minutinhos para a gente debater, fazer pergunta, conversar um pouco, se alguém ficou com alguma dúvida em algum ponto, podem ficar à vontade. Se eu não souber responder também, o Lauro está aqui, ele vai poder ajudar, dentro das anotações que cada um possa ter feito aí. Essa é uma hora importante, gente. Aquilo que você ouviu, se você... isso é estranho, isso eu nunca tinha ouvido falar, por que está colocando isso? É um momento muito importante, porque na grande maioria das vezes a gente não vai ter a oportunidade de debater isso, às vezes em escola dominical ou em qualquer outra atividade. Então, esse é um momento muito importante. Você vê que essas solenidades, Jesus é que está determinando isso, não somos nós. O Senhor é que está, primeiro, entregou para Israel e está caminhando por elas, ele está executando elas. Então, quando você entende as festas judaicas, você não tem dúvida nenhuma mais de quem são as pessoas que irão estar em cada uma delas e em que situação. Então, principalmente aí tabernáculos, né? Principalmente Pentecostes, que representa o momento da igreja na terra com esse corpo aqui de carbono. Né? Nós somos pó e ao pó tornaremos. Então, Deus determinou isso. A igreja, por isso que a gente ouve muito aquela pregação, né? Hoje é o tempo da salvação. Enquanto existir Pentecostes, para a igreja, salvação pela graça, Pentecostes. Então, é muito importante a gente separar isso, porque senão fica muito confuso. Aí tem gente que fala que a igreja entra no período tribulacional, tem gente que fala que não entra, tem gente que acha que nada disso vai ocorrer, que Jesus já resolveu tudo e que nós vamos morrer e aí entraremos na presença de Deus, e é isso que define. Então, isso aí é aquilo que o Senhor determinou. Isso é muito, muito importante.
Então, uma coisa importantíssima que o Gustavo falou, a questão da purificação do templo. Logo depois que ocorre a chegada do Senhor Jesus, pisando o Monte das Oliveiras, você tem 75 dias, quase ninguém fala disso. 30 dias para a purificação do templo, 45 dias para o julgamento das nações. Aí é que se cumpre a parábola das companheiras, das 10 companheiras, das damas de honra. Aí é que se cumpre aquele detalhe com relação aos meus pequeninos: tive fome e destes de comer, estive nu e me vestiste, estive preso e foste ver. É aí que cumpre isso, não é no arrebatamento. O arrebatamento, a igreja de Cristo, a noiva, ela é perfeita, né? Aquele negócio que, se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Isso é para a entrada no milênio, o evangelho do reino. Agora, a igreja de Cristo, ela é totalmente pura, ela é perfeita, não tem ninguém mutilado lá, ninguém mutilado. Então, as festas judaicas, gente, elas te dão as âncoras para você afirmar A, B ou C. Se a gente afirma algo que as festas judaicas não permitem, a gente está errado. Então, é muito importante o conhecimento escatológico e espiritual dessas festas. Eu arrisco falar o seguinte: sem dominar as festas judaicas, é praticamente impossível entender a escatologia, porque a escatologia está toda baseada nisso aí, que é uma direção do Senhor Jesus. Então, agora é o momento. Se você tiver dúvida, coloca agora, né? Não tem por que guardar, não, tá? Então, é um momento especial, aproveitando que Gustavo aí. É bom, gente, a gente lembrar o seguinte: quando a gente está passando por essas solenidades, a gente viu lá no início, né? Deus estabeleceu essas santas convocações em tempos determinados, em estações determinadas. Então, todas elas vão acontecer nesses tempos determinados e nessas épocas determinadas. Então, quando a gente fala nas solenidades de primavera, vão acontecer na primavera. Quando a gente fala nas solenidades do segundo semestre de outono, vão acontecer. Então, o que a gente, como o Lauro disse, o que a gente pode concluir disso? Bom, as 4 primeiras são da primavera, elas já aconteceram. Então, as do outono que falta acontecer, que são as últimas 3, são solenidades do segundo semestre, né, que vão estar ali nos meses de setembro e outubro, desde trombetas até Sukkot. Então, a gente consegue estabelecer e falar: olha, se você consegue entender as solenidades, as festas, você vai entender que o arrebatamento vai acontecer nesse período, né? Provavelmente, quanto tempo o arrebatamento vai durar, igual o Lauro falou, nós não temos como afirmar que vai ser 7 anos, que vai ser o período da última semana de Daniel. Mas a gente pode falar que a expiação, né, tudo isso vai acontecer nessas épocas determinadas. Mesmo que a igreja não esteja aqui fisicamente, mas isso vai acontecer nessas épocas. Então isso é importante para a gente entender. É claro que assim, a gente não tem como falar sobre as solenidades e a gente faz menção a esse simbolismo profético, mas a gente não tem como a gente entrar especificamente em alguns temas. Por exemplo, vai ter tema nosso do modo que é sobre arrebatamento. Então não dá para falar sobre teoria de arrebatamento aqui, entrar sobre detalhes, que a gente vai ter um módulo inteiro para falar sobre isso, né? E das outras também. Mas a gente consegue ter essa noção geral e entender o que está para acontecer, qual que é o posicionamento que a igreja deve ter, né? Qual que é a responsabilidade que a igreja tem nesse momento, né? Eu e você, como servos do Senhor, qual a responsabilidade que a gente tem, né? E daqui para frente o que vai acontecer. É óbvio que a partir de agora, levando em consideração tudo que está acontecendo, né, principalmente o que aconteceu nessas semanas que antecederam aqui a nossa aula, com a morte do Papa, a gente sabe que está mais como diz, especulativo a respeito disso, é brincadeira, né? Você entra em qualquer rede social, é o que mais você vai ver, né? Primeiro Papa negro, e aí pode acontecer isso. Aí a teoria que o João Paulo II lá não está morto, que ele é o outro, como diz, o 8º rei. E tantas outras teorias que vão existir, né, que vão marcar aí essa ascensão do anticristo.
né? Quem vai dar respaldo, né? Tem coisas que a gente consegue afirmar, só que a gente não entrou nesses temas especificamente nessas solenidades porque não dá tempo, né? Senão a gente perde até o foco. Mas é óbvio, né? A gente tem esses acontecimentos aí, né? Existe uma situação que ontem a gente estava até conversando sobre isso lá em casa, mas vale a pena, eu acho, até comentar aqui com vocês. Quando a gente está falando sobre essa ascensão aí, né, do aparecimento do anticristo, nós não podemos esquecer uma coisa. E isso eu tô afirmando, tá? Eu estou afirmando, com todo temor diante de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é a Igreja de Cristo. Entendam isso. Ah, mas todo mundo que está lá vai se perder? Não, também não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma instituição eclesiástica que foi criada, como diz, para unir preceitos da palavra de Deus com preceitos pagãos. E isso vem se perpetuando ao longo da história. E os acontecimentos que foram acontecendo. Então a gente vê a figura do Papa ser maior que Cristo, a encíclica papal, a orientação da igreja vale mais do que a palavra de Deus, vale mais do que a Bíblia, né? A personificação, como diz, do Papa, como vicário de Cristo, como se ele fosse o próprio Cristo aqui na Terra. Então, quando você vai entender, estudar esses dogmas católicos, a gente começa a entender, não, peraí, existe realmente algo estranho aqui. Então a gente pode afirmar isso. Eu estou falando isso com vocês, com todo temor diante de Deus, mas que a Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma, ela não é a Igreja de Cristo. Ainda vão acontecer muitas coisas, né? Quando a gente for estudar especificamente sobre o anticristo, falso profeta, a gente vai usar muito texto de Daniel e texto do Apocalipse, e aí são textos que a gente precisa ler mesmo, né? E tratar, mas vão tratar situações em que pode ser que a igreja esteja aqui? Não sei. Não sei se a igreja vai chegar a ver ou saber quem é o anticristo antes do arrebatamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que essa falsa paz ou os acordos, a igreja vai presenciar alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não sei. A questão é que tudo que tem acontecido, ou aquilo que a palavra de Deus nos mostra, a gente pode concluir muita coisa, né? Quarto reino, como diz lá da estátua de Daniel, né? Os pés de barro misturado, né? Barro com ferro, né? O animal lá, né? Da outra visão, tudo isso que Daniel deu a moldura, igual o Lauro gosta de falar, a gente consegue ver, olha, esse império ele não sucumbiu da forma como a gente entende, né? Ele permanece como uma ideologia. Ele pode não existir fisicamente como era na época dos imperadores, da forma como eles mataram os cristãos no Coliseu, nos circos máximos, mas hoje ele existe de forma ideológica através de uma instituição eclesiástica para dominar o povo, para dominar as nações. Vocês têm alguma dúvida disso? Da influência que a Igreja Católica tem, ou que o Papa tem, né? E o que vai acontecer? Então, assim, são debates que nós vamos fazer aqui, né? Está dentro desse contexto? Está dentro desse contexto, né? Mas a gente não tem como abranger isso falando das solenidades, né? Mas o mais importante, né? Caso ninguém tenha nenhuma colocação, nenhuma pergunta, para a gente encerrar, leiam em casa, né, o texto de Levítico 23 de forma completa, né? Aqui foi só um resumo, porque é um texto um pouco cansativo, a verdade é essa, porque tem algumas informações que é um pouco difícil, então ali você tenta destrinchar só para não ficar tão cansativo, e o mais importante para a gente é fazer as conexões com a simbologia profética, do que isso representa para a igreja, tá? Então é só isso que eu queria falar no final.